Evangelho desse domingo. Não é? No Evangelho do domingo passado, Nosso Senhor falava das últimas coisas que acontecerão antes da sua vinda gloriosa. A esse respeito, uma coisa deve ser esclarecida: os protestantes e os carismáticos, por influência dos protestantes, eles repetem muito a vinda de Jesus, a vinda de Jesus, a vinda de Jesus. É certo, para nós há uma expectativa da vinda de Nosso Senhor. Nós rezamos isso no credo, não é? Qui venturus est iudicare vivos et mortuos. Porém, deve ter sempre atenção, porque eles não consideram a vinda de Jesus no Santíssimo Sacramento. Então é preciso ter sempre esse reflexo católico de que nós já temos Jesus conosco. Nosso Senhor já está conosco no Santíssimo Sacramento, vivo, real e verdadeiramente presente. Acontece que, por seu amor e por sua misericórdia, porque nós vivemos no tempo da misericórdia, quer dizer, no tempo do perdão, Nosso Senhor, para ser nossa força, para ser nosso médico, Ele vem sob as aparências de pão. Não é pão, é Jesus, sob as aparências de pão. No fim dos tempos, Ele virá sob as suas aparências gloriosas de juiz, porque o tempo da misericórdia terá acabado. Nosso Senhor não exercerá misericórdia mais, o que para nós vai ser impressionante, porque se Ele é infinitamente bom, ninguém pode imaginar o quanto Jesus é infinitamente justo. E ninguém pode imaginar o que é a justiça de Deus. Tem uma senhora que teve uma experiência, bem, eu particularmente acredito, uma senhora colombiana, que teve uma experiência, teve uma visão do seu próprio julgamento. Depois Deus deu a oportunidade dela de voltar para testemunhar isso. E ela disse que se nós pudéssemos imaginar o que é o julgamento de Deus, o que é a justiça de Deus, se a misericórdia de Deus vai até Ele dar-se a si mesmo, ao seu próprio Filho, para perder todo o seu sangue na cruz, por amor, se o seu amor nos dá os sacramentos, se o seu amor nos perdoa qualquer pecado, se o seu amor nos dá a sua Mãe Santíssima, se o seu amor inventou o Santíssimo Sacramento, que é pensar que nós nos alimentamos do nosso próprio Deus, é muito mais do que uma mãe que é apenas uma imagem de Jesus Eucarístico, quer dizer, uma mãe que dá o seu leite ao seu filho para tomar, para se alimentar, para viver, quer dizer, dá parte de si mesmo à sua mãe, Nosso Senhor, a seu filho, para que ele sobreviva. Nosso Senhor não dá uma parte dele mesmo, Nosso Senhor dá inteiramente, Nosso Senhor se dá inteiramente a nós no Santíssimo Sacramento. Então é um amor assim, que não se pode medir, infinito, mas a justiça dele é implacável, implacável. O inferno é algo absolutamente impossível de se pensar, né? Nós não podemos imaginar a capacidade que Deus tem de castigar e a capacidade que Ele tem de penalizar pelo pecado. Nem queremos experimentar. Queremos experimentar sempre a sua bondade, né? Se Deus é infinitamente bom, Ele é infinitamente justo. Se Deus não fosse tão bom como Ele é, o inferno só existe porque Deus é bom do jeito que Ele é. Porque o que é o inferno? O inferno é o mistério do amor desprezado. Então, é proporcional ao tamanho do amor. É proporcional ao tamanho do bem. Quanto mais alguém é rico e perde a sua riqueza, mais penoso é ter perdido. Então, imagina o que é ter perdido Deus, que é o bem infinito. A gente não pode imaginar que sofrimento é esse. Pois bem, então, Ele há de vir, não mais sob as aparências de pão, sobre as aparências de bondade, mas sobre as aparências de justo juiz, não é? No Apocalipse diz que na sua cintura estará escrito Rex Regum Dominus Dominorum, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores, não é? Rei dos reis e Senhor dos senhores. E diz o Papa Pio XI, na maravilhosa encíclica com as primas, em que ele proclama o reino temporal de Jesus Cristo, porque haviam católicos que diziam, não, Jesus Cristo é somente rei espiritual das nossas almas, ele não tem nada a ver com a sociedade civil, com os estados,
Não, dentro de casa sim, na família sim, no coração sim, mas na sociedade não. Então, o que é uma heresia, o Papa Pio XI fulminou essa heresia com a proclamação com a proclamação da verdade de fé do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele é criador não só dos homens, das famílias, mas das sociedades, e tudo deve realizar a vontade dele, tudo deve realizar a vontade dele. Então, para combater justamente o laicismo do Estado. E o Papa Pio XI diz: vocês que tiram um crucifixo dos departamentos públicos, vocês que tiram Jesus Cristo da vida pública, vocês um dia virão, esse que vocês tiram com um cetro de ferro, julgar-vos pela sua impiedade. Pela sua impiedade, esse mesmo. Então, nosso Senhor, semana passada, ele nos lembra isso. Ele dá um sinal que é muito impressionante para nós, que é o sinal da abominação da desolação colocada no lugar santo. Para nós, em particular, para os católicos em particular, no tempo atual, isso fala muito, porque poderia ser misterioso para um judeu, para um israelita. O lugar santo era Jerusalém, e Jerusalém era a imagem da Igreja Católica. Jerusalém era a imagem de Roma. Então, quando Jesus Cristo fala, quando virdes a abominação da desolação colocada no lugar santo, e nosso Senhor fala, aquele que compreende, aquele que puder compreender, compreenda, quer dizer, somos nós, porque nós sabemos que o lugar santo do católico é Roma, não é mais a Terra Santa. Terra Santa de uma certa maneira, Terra Santa, mas a nossa Terra Santa por excelência é Roma, e nós estamos assistindo a abominação da desolação colocada no lugar santo. Não há nenhuma cena pior que um católico possa contemplar. É verdade, a cruz tem uma beleza extraordinária, mas mística, não é? Por conta da nossa redenção, mas em si mesmo, ver nosso Deus crucificado, humilhado, cuspido, curado de espinhos, não há uma cena mais pavorosa do que essa, no sentido material da coisa. E depois dessa cena, não há nada pior do que ver a igreja como ela está hoje. Nada poderia ser pior para um católico. Sabe o que é um papa? Sabe o que é um bispo? Sabe o que é um sacerdote? Que deve nos encorajar na fé, que deve nos transmitir aquilo que eles receberam dos apóstolos, que deveriam nos confirmar na doutrina sagrada de Jesus Cristo. O Papa permite que a Pachamama entre no Vaticano. O Papa diz que todas as religiões são boas. Cardeais que dizem que não é necessário se converter a Jesus Cristo. Sacerdotes que falam que as pessoas vão se converter. Quantos depoimentos eu tenho? Quantas pessoas vêm me dizer, padre, eu vou me confessar com um padre e o padre disse que o meu pecado não é pecado. Aí eu falo, o que você confessou? Nossa, misericórdia, óbvio que é pecado. Os padres falam que não é pecado? Óbvio. Crise, abominação da desolação colocada no lugar santo, nas paróquias. Todo mundo aqui, cada um tem sua história com isso. Cada um já viu um drama novo. E todo mundo vê o que acontece, infelizmente, em Roma. Nosso Senhor está chegando, nosso Senhor vai vir, está perto dele vir para julgar-nos. A maioria dos teólogos pensa que não. O que nós estamos passando hoje é apenas um ensaio do que vai acontecer no fim dos tempos. É um ensaio. Para que os católicos, no tempo do anticristo, possam olhar para esse nosso tempo, ver que houveram católicos que foram fiéis, ou que ao menos tentaram ser fiéis, ver que houve uma grande crise na igreja e possam se consolar com isso. Então, a maioria dos teólogos pensam que depois desse tempo que nós vivemos, haverá o triunfo do coração imaculado de Maria, que Nossa Senhora prometeu em Fátima, haverá a restauração da igreja, Nossa Senhora vai vencer esses 600 anos de ação do demônio, ela vai vencer, ela vai restaurar a igreja, depois os homens vão voltar a cair de novo, porque nessa terra é um combate contínuo, depois do pecado original é um combate contínuo, e no fim ela vencerá definitivamente com a vinda do seu divino Filho, em que o anticristo será destruído e a história na terra acabará, vai ter um novo céu, uma nova terra e
e as almas vão se juntar aos seus corpos, até a ressurreição da carne e etc. A vida eterna. Não é? E hoje, então, nós começamos o ano litúrgico. Santo Tomás diz que não há nada na nossa vida que tenha um valor neutro. Santo Tomás diz que todas as nossas ações têm um peso moral. Ou elas são boas ou elas são ruins. Não existe uma ação neutra. Não existe uma ação neutra. Ou elas são boas ou elas são ruins. Ele fala, mesmo alguém que está coçando a barba, em si é uma ação neutra, mas tem um fundo moral. Tem um fundo moral. Está direcionada a algum bem. Ou é um bem ou é um mal. Nunca é uma ação neutra. Assim como, então, no foro individual, na nossa vida pessoal, assim é na sociedade. Ou as coisas acontecem para a glória de Deus, ou contra a glória de Deus. Embora, bem, claro, tudo se passa para a maior glória de Deus, ninguém escapa à glória de Deus. Mesmo o mal. Deus só permite o mal porque do mal ele tira um bem. Mas, enfim, os homens, eles agem ou por nosso Senhor Jesus Cristo, ou contra nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da história humana. Nós temos uma história, e acompanhando a liturgia, a igreja nos conduz a essa história. Nosso Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que ele faz de principal é nos contar a nossa história. Qual é a nossa história? Da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que acontece, por que existe mal no mundo. E é isso que ele vai fazer vindo à Terra. Isso que ele vai fazer vindo à Terra. Ele vai vindo à Terra, ele vai nos contar que houve o pecado original. Ele vai nos contar que vai ser preciso que ele ofereça a sua vida, se substituindo a nós, que a justiça vindicativa de Deus exige que ele se substitua a todos os homens, se nós queremos novamente sermos filhos de Deus, porque o pecado faz com que nós deixemos de ser filhos de Deus, herdeiros do paraíso. Então ele vem nos dizer isso, que a justiça de Deus exigiu que ele se substituísse a nós, e ele veio para nos salvar. É o que acontece no Calvário. No Calvário é o pagamento de uma dívida. Ele paga os pecados dos homens, ele compra da justiça de Deus, da justiça infinita de Deus, o dom da filiação divina de novo para nós, e etc. E essa é a história humana. Só que o demônio vai trabalhar. Ele vai trabalhar contra nosso Senhor. Ele vai seduzir os homens. Depois do pecado original, o mundo se divide em duas partes. Os que são por nosso Senhor e os que são pelo diabo. Vai se dividir. Os homens vão escolher ou o bem ou o mal. Ser pecador ou ser santo. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E Santo Tomás se pergunta, o diabo é o chefe dos maus? E Santo Tomás diz, sim. Os maus têm um chefe, que é o diabo. Quando nós pecamos, quando nós cometemos um pecado grave, nós nos colocamos sob o império do diabo. Claro que a influência dele não é como a de nosso Senhor. Quando nós estamos em estado de graça, nosso Senhor age interiormente em nós, na nossa vontade, na nossa inteligência. O diabo não é capaz de fazer isso com os que estão em pecado mortal, mas a vulnerabilidade dos que estão sobre o império do demônio. E é por isso que Jesus veio só 4.000 anos depois, e por isso que tem 4 domingos do Advento. Vão ser 4 domingos que nos prepararão para a vinda de Jesus no Natal. Por quê? Para que o homem conhecesse o que ele é capaz sem a graça. E cada um de nós, se fizermos um exame de consciência, seja pouco ou seja muito, somos capazes de conhecer o que nós somos sem a graça de Deus. O que nós somos capazes de fazer sem a graça de Deus. Tem pessoas que dizem, padre, eu jamais imaginaria que eu seria capaz de cometer esse pecado. Eu falo, eu sabia. Por quê? Porque todo homem é capaz de fazer todo pecado. Santo Agostinho fala que não há nenhum homem que não possa fazer um pecado que o outro tenha feito.
Então ninguém pode, nesse sentido, julgar como se sentindo melhor do que o outro. Nesse sentido. Ou menos, na verdade a expressão certa é: nenhum homem pode pensar que é menos vulnerável que o outro para fazer uma besteira. Todos nós podemos fazer qualquer besteira, da pior qualidade. Então, por quê? Porque nós dependemos da graça de Jesus Cristo. E por isso que Nosso Senhor permitiu 4.000 anos. Eu vou fazer uma experiênciazinha de 4.000 anos para vocês verem o que vocês são capazes de fazer sem a graça de Deus. O mundo era um horror. O mundo era um horror. Tanto é que em Noé, pouco tempo depois, Deus teve que destruir o mundo. Destruir o mundo. E tem uma frase forte que diz a Escritura, uma maneira de falar, evidentemente, que Deus não se arrepende de nada, mas a Escritura fala que Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus se arrependeu de fazer o homem. Imaginou que dureza de palavra é essa? Porque os naturalistas, não é? Os maçons, eles pregam que há a possibilidade de ser bom, naturalmente bom. E o catolicismo, por isso que se choca de frente com a maçonaria, porque o catolicismo, a verdadeira religião, ensina que os homens foram criados em estado de graça e que quando pecaram perderam essa graça e não se tornaram naturalmente bons. Né? Eles não, no Jardim do Éden eles eram sobrenaturalmente bons, perderam a graça e ficaram agora uma bondade natural. Não, quando a graça foi retirada pelo pecado, o homem ficou mal, ficou ferido, não destruído como Lutero queria. Para Lutero, o homem depois do pecado original é mal de tal maneira que tudo que ele faz é pecado. E não é. Nós somos feridos. O homem pode fazer algumas ações naturalmente boas, mas São Tomás disse que ele não pode ficar muito tempo sem pecar, sem a graça de Nosso Senhor. De tal maneira que o diabo recebeu o título de príncipe desse mundo. De tal maneira que o homem se tornou escravo de Satanás. De tal maneira é a vulnerabilidade do homem em pecado nas mãos do diabo. O que o diabo pode fazer com cada um de nós, se não fosse a graça de Jesus Cristo, vocês não podem imaginar. Ele é de um poder extraordinário, de uma natureza angélica, de uma inteligência incomparavelmente maior do que a nossa, de uma malícia terrível. Basta ver o que ele fez com o mundo. Se ele fez com o mundo o que fez, em 50 anos virou o mundo de cabeça para baixo, a ponto de nós assistirmos as piores abominações, mesmo no clero, em todos os lugares. Imagina o que ele pode fazer em nós, nossa pobrezinha pessoa. E por isso que Nosso Senhor vai vir à terra. E por isso que Nosso Senhor vai vir no Natal, para nos salvar. Propter nostram salutem, diz o credo, para a nossa salvação. Para a nossa salvação ele vai se fazer homem, para nos resgatar, para pagar o preço que o Pai pede, para nos devolver a graça, a justiça de Deus. A justiça de Deus, depois do pecado, Deus tem direitos inalienáveis, nós já falamos. Deus tem direitos que ele não pode transferir a ninguém. Por exemplo, o direito de ser adorado, o direito de ser respeitado e obedecido. Deus não pode falar sem deixar de ser Deus. Por exemplo, eu não quero ser adorado, eu não quero ser respeitado. Porque ele, na eternidade, vê que ele é o bem infinito. Ele vê que ele é o bem infinito. Ele vê que ele é o bem que todas as coisas precisam. Como a mãe, que não é por orgulho que a mãe traz o neném no seio para alimentar. É porque ela sabe que a vida do neném depende dela. E Deus é a mesma coisa, é uma imagem de Deus. Deus sabe que, sendo a bondade infinita, que todas as coisas precisam dele. E por isso que Deus atrai tudo a ele. Não poderia não atrair se não fosse... sendo Deus, necessariamente ele atrai para ele. Por isso que a justiça de Deus reivindica uma reparação pelo pecado, pela desobediência do homem. Quem é um homem? Quem é um pedaço de carne para ofender a Deus?
para ousar questionar a Deus. O mundo moderno é uma loucura. Eles pensam que eles podem dizer a Deus o que Deus tem que fazer, o que Deus não tem que fazer. O Senhor reina até aqui, o Senhor pode fazer. Os liberais são os piores inimigos da igreja, são infiltrados na igreja. Não, Jesus Cristo pode reinar aqui, nesse lado aqui sim, mas aqui não. Quem é você para dizer que não, o Senhor tem que reinar em todas as partes, Ele tem que mandar em tudo, a gente tem que obedecer Ele, pronto. Porque Ele é Deus. Então a justiça de Deus exigiu a reparação. E que reparação? Que é o que nós contemplamos na Sexta-feira Santa, na Semana Santa. O que Nosso Senhor e Nossa Senhora tiveram que pagar. Que foi um pagamento para o nosso resgate. Para que nós tenhamos força para não mais pecar. E do mesmo jeito que nós experimentamos o não... Do mesmo jeito que um dia nós já experimentamos o pecado, quer dizer, a capacidade que nós temos de fazer o mal, nós já experimentamos, e graças a Deus, experimentamos agora a capacidade de fazer o bem. Que maravilha, um jovem de 18, 19 anos, no meio dessa imundície, é casto, não peca. E tem jovens, meninos, rapazes que vivem numa pureza impressionante, de admirar o sacerdote, pais de família que vivem uma fidelidade à sua esposa, apesar de todas as tentações de outras mulheres que tentam perturbar, de amigos que tentam perturbar a família, eles permanecem firmes. De onde eles tiram essa força? Isso deixa o demônio com uma ira fora do comum. Eles tiram essa força de Jesus, do sangue de Jesus. Exemplos, monumentos de santidade. Por isso que nós colocamos no altar, aqui tem São João Bosco, a Madre Mazarello, da onde eles tiraram a força para ser quem eles foram. Da onde que a Madre tirou a força para ser quem ela foi, o que ela fez, basta ler a vida dela, extraordinariamente pura, inocente, de sofrimento, de cruz, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que pagou para ela. A força não veio dela. A força não veio dela. Todo o bem que ela fez, se hoje os senhores estão aqui, se hoje os senhores pararam de pecar, se um dia os senhores falaram, não, agora basta. Esse basta não veio dos senhores. Esse basta veio de Jesus, que lhes deu essa graça. Que Ele comprou. Sem Jesus isso não aconteceria. Sem Jesus isso não aconteceria. Santo Tomás fala, toda graça sobrenatural que vale mais do que o universo inteiro. Aquela pequena graça que vocês receberam no dia que vocês decidiram parar de pecar e se confessar, veio da cruz de Jesus. Foi comprada na cruz. Foi comprada pelas lágrimas de Nossa Senhora a um preço inimaginável. Foi comprada. Quanto nós dependemos de Jesus e Maria. Não é? E é isso que nosso Senhor vem fazer na terra. Ele não vem brincar. Não vem brincar. Ele vem nos salvar. Em revelações privadas, por exemplo, para a irmã Josefa Menendez, ele disse, e Nossa Senhora também, Nossa Senhora fala, não tive um dia sequer sem sofrimento, sem ter o meu coração esmagado, longe de ser para mim um motivo de consolação. Claro que ter sido mãe de Deus, uma consolação extraordinária para ela, mas ela dizia, era uma luta constante de sentimentos no sentido, claro, Nossa Senhora não tinha combates, desordem nenhuma de sentimentos, mas no sentido de que, ao mesmo tempo que ela amava Nosso Senhor Jesus Cristo, pequeno no colo dela, ela era torturada pelo pensamento de saber que aquela maravilha que estava no colo dela, um dia seria massacrado na cruz, destruído na cruz. Então a vida de Jesus e Maria foi esse pagamento constante da nossa redenção. Então, Padre, o que fazer nesse tempo do advento? Examinar a nossa consciência quanto a isso, agradecer a nosso Senhor a paciência que Ele teve conosco, de ter esperado até aqui, a paciência que Ele teve conosco, de Santa Teresinha, que tem almas que parece que Deus não se cansa de esperar, não se cansa de esperar. Por que tanto amor por mim? A gente pode se perguntar, por quê? Santa Teresa brincava com Nosso Senhor uma vez,
E os autores espirituais dizem que, bem, só foi perdoada porque era mulher. Mais uma vez, Nosso Senhor falou que amava muito, numa aparição, Nosso Senhor falou que amava muito Santa Teresa. Aí Santa Teresa disse a ele assim, é verdade? Nosso Senhor disse, claro. Aí ela disse, mas que mau gosto o senhor tem. Que mau gosto o senhor tem. Aí ela disse, bem, melhor para mim. Melhor para mim. E assim, as pessoas nos amam porque elas não nos conhecem, mesmo os nossos defeitos. Deus nos ama conhecendo os nossos defeitos. Nosso Senhor não nos ama apesar dos nossos defeitos. Ele nos ama, sobretudo, é uma atração que a gente não pode compreender, porque a gente é mau, a gente é ferido pelo pecado, então a gente se irrita, a gente é invejoso, a gente é aborrecido. Deus não, Deus só quer fazer o bem. Deus só quer fazer o bem. Então, aonde tem miséria, aonde tem defeito, aonde tem fragilidade, longe de fugir, Deus vai. Deus vai. Como de São João da Cruz, é como fogo que consome tudo em fogo. Só vê palha na frente. O fogo, quanto mais palha ele vê na frente, palha não serve para nada, mais ele consome. A água, a mesma coisa. Se você jogar a água no chão, onde tem buraco, onde tem queda, ela vai para o mais baixo. Ela vai para o mais baixo. Ela entra, ela quer entrar. Imagem da bondade de Deus. Ele é bom e, por definição, o bem é aquilo que se dá, é aquilo que socorre, é aquilo que vai atrás. E é isso que nós só vem fazer aqui no Natal. Ele vem atrás. Ele vem atrás de nós. Ele vem pagar a nossa dívida. Ele vem socorrer a nossa inteligência. Os homens que adoravam macaco, vê o que os missionários fizeram na América do Sul, chegaram aqui e encontraram os pobres índios que nem roupa usavam, viam como bichos. Viviam como bichos. As crianças que eram deficientes eram mortas, jogadas no lixo. Cada coisa horrorosa que existia, os padres vêm, que são imagem de Jesus, eles vêm para socorrer como Jesus, eles vêm representando Jesus para restaurar e se transforma no Brasil em socorrer essa miséria, essa escravidão. Quando nós vimos um selvagem, um pobre selvagem, como que vivia, como um animal. Hoje na escola os professores de história, imbecis, querem falar da igreja. É porque não eram eles que viviam naquela época. Não eram eles que sofriam nas mãos da selvageria. Não eram eles que ficam querendo falar contra os espanhóis, os portugueses, que deram a sua vida, os padres que abandonavam suas famílias, que abandonavam tudo para vir aqui socorrer as almas, salvá-las, tirá-las da escravidão do diabo. Então, meus filhos, essas 4 semanas do Advento, peçamos a Nossa Senhora que nos faça compreender o que Nosso Senhor é para nós. Façam exames de consciência, que os senhores foram sem Jesus e o que agora os senhores são com Jesus. Que necessidade que as almas têm de Jesus aí fora da Igreja Católica, e por isso que o diabo se infiltrou na igreja, mudou tudo na igreja, para tornar inacessível as almas, porque ele é mau, ele é o contrário de Nosso Senhor, ele é mau. Ele não quer fazer com que as almas entendam que Jesus está na Eucaristia. Ele não quer que as almas tenham acesso ao sacramento da penitência. Ele engana os padres com essa conversa fiada de psicólogo. Que o padre, eu compreendo. O demônio faz isso para que as almas não recebam o sacramento da confissão e não tenham força de parar de pecar. Quantas almas, quando a gente vai nos hospitais, misericórdia, te entra num CTI e vê aquela multidão de pessoas lá abandonadas traças. Antigamente tinha um padre para cada hospital, que ficava indo de cama em cama, vendo quem estava morrendo, se estava morrendo, se tinha uma criança que acabava de nascer, que ia morrer, a enfermeira chamava o capelão do hospital, que ia correndo batizar a criança. A igreja é uma máquina de salvação. O diabo quis destruí-la desde sempre. No começo da igreja, matando os papas. Os primeiros 70 papas ele matou os cristãos. Milhões de cristãos morreram nas covas dos leões,
crucificados, queimados, às vezes porque ele odeia a igreja. E nós assistimos isso hoje. O que nós assistimos vendo a igreja como ela está? O ódio de Satanás contra a igreja. O ódio de Satanás contra as almas. Porque ele quer impedir as almas de terem acesso aos meios de salvação. Mas ele vai perder. Nossa Senhora vai vencer. Agora nós temos que rezar. Quando nós rezamos, nós damos força a Nossa Senhora no sentido de que ela consegue do seu filho, que honra a glória dela, que honra, que tem zelo pela honra dela. Ela fala, socorre, socorre, deixa eu socorrer. E ela vai intervir para vencer esse dragão maldito que perturba a igreja. Como o padre fala no exorcismo, não é? No rito do exorcismo, o padre fala para o diabo que está possuindo a pessoa, cessa dissipere humanas criaturas, quer dizer, para de enganar as criaturas humanas. Serpens caledissime, serpente esperta. O padre chama o diabo, não é? Cessa de triturá-las como trigo. O padre fala com o diabo, não é? Vade Satana, inventor de toda maldade. Vai, Satanás, inventor de toda maldade, toda mentira, de toda luxúria, toda discórdia. Mentiroso, é isso que ele faz. Peçamos a Nossa Senhora, então, que nos dê um santo tempo do Advento. Veni, Domine, et non tardaveris. É a oração que se fazia, que Nossa Senhora fazia, e foi pela oração dela que Jesus veio. Em latim, Veni, Domine, non tardaveris, quer dizer, vem, Senhor, não tardeis, não tardeis. Veni, Emmanuel, captivo solvet Israel. Quer dizer, vem, Emmanuel. Vem, ó Emmanuel, dissolve as cadeias de Israel, quer dizer, nos solte, tire de nós esse império despótico de Satanás, vem nos salvar. Isso que a gente deve fazer, isso que a gente deve rezar no Advento, pedir a Jesus que nunca nos abandone, pedir a Nossa Senhora que nos imprima na inteligência cada vez mais a dependência que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo, até morrer. Nunca desanimem com o pecado. Nunca desanimem se caírem em pecado. Nunca. Tenham confiança em Jesus. Nosso Senhor quer salvá-los. Nosso Senhor quer socorrê-los. Nosso Senhor quer isso. É uma pena. Judas fez uma dor tremenda a Nosso Senhor, que foi muito maior do que a traição. Foi não confiar na misericórdia dele. Isso foi pior do que a traição. Disse nosso Senhor Jesus Cristo a irmã Josefa Menendez, pior do que me trair foi não ter confiado na minha misericórdia. Na hora que o pecador quer se arrepender, não interessa o que ele fez. Não interessa. Mesmo trair Jesus, mesmo entregar Jesus, vender Jesus por 30 moedas de prata. A gente fica com raiva se a pessoa não olhar bem para nossa cara. Uma pessoa não der bom dia para nós, a gente já fica aborrecido. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, Deus. E ainda fala, isso para mim não significou nada, o que importa para mim é que ele não veio e se matou. Quer dizer, caiu no engano do diabo, porque o diabo foi no ouvido dele, é óbvio que falou, né? Você traiu Jesus? Teve coragem de trair Deus? Acabou. Que pecado horroroso. E São Pedro ia fazer a mesma coisa, se ele não encontrasse Nossa Senhora no caminho, dizem os autores espirituais. No desespero dele de ter traído Jesus, ele encontrou Nossa Senhora que falou para ele, calma, que eu resolvo. E Judas, certamente Nossa Senhora tentou muitas vezes, mas ele abusou da graça dela. Abusou da graça dela. Então peçamos, eu desejo aos senhores um santo tempo do Advento. Meditem, peçam a Jesus, agradeçam a Jesus por ter vindo na terra, por ter dado força a vocês para pararem de pecar, porque foi Ele que deu. Peçam a Ele que continue sendo sempre o nosso Salvador, que Ele reine sobre o mundo inteiro, que Ele salve as almas. Peçamos isso pela intercessão de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.